Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir perdão a todos referente ao vídeo anterior. Nós tivemos problemas com o editor de vídeo, então ele repetiu várias falas minhas, enfim. Ficou um pouco confuso, a gente tentou arrumar, mas mesmo assim não ficou como a gente queria. Mas agora a gente mudou de editor e agora vai dar tudo certo, tá bom? Agora a gente mudou de programa, na verdade, tá bom? Vamos seguir com o vídeo então. Esse vídeo que eu vou trazer hoje é um pouco polêmico, assim como todos os outros, né? Falar dessa igreja, da CCB sempre causa polêmica, mas esse assunto que eu vou trazer hoje é polêmico porque, perante o meu conhecimento em tempo, na verdade, o tempo que eu estive na CCB, que foram, né, a minha vida toda praticamente, eu acredito que esse tema que eu vou trazer hoje que seria, na verdade, o segundo ídolo da CCB, dos CCBs. Porque, ao meu ver, o primeiro ídolo é a tal palavra, que busca pra tudo, pra casamento, pra compra, enfim. E o segundo ídolo é esse que a gente vai comentar hoje, que é sobre os testemunhos. A hora da testemunhança na CCB e como que isso impacta na nossa caminhada, como que quem tá lá consegue ver a vida, consegue viver a vida, mediante a tudo isso, tá bom? Vamos seguir com o vídeo então? Bom, vamos lá. Mais uma vez eu quero deixar claro que eu não estou aqui para atacar pessoas ou, sei lá, denegrir a imagem de alguém, não é isso. O que eu quero trazer aqui é reflexões sobre esse sistema religioso na qual eu fiz parte a minha vida toda e grande parte da minha família está lá ainda e alguns saíram também junto comigo. Então, assim, é um assunto que eu conheço muito, que eu vivi rodeado de CCBs a minha vida inteira. Então, assim, é um assunto que eu domino muito. E aqui eu vou contar coisas o que passava na minha cabeça em relação aos testemunhos e como que quem é CCB encara isso estando lá. Para começar então, para você que tá aqui, que você nunca foi na CCB, você só tá aqui vendo o vídeo, não conhece muito, ou às vezes conhece alguém, mas nunca frequentou, é assim, eu vou explicar como que funciona a hora da testemunhança na CCB, porque ao meu ver, é só na CCB que acontece. São poucas igrejas que têm isso, não conheço outras que tenham esse momento. Que é assim, começa o culto, tem os hinos, depois tem a oração, depois mais o hinos, depois é a hora da tal testemunhança, temida testemunhança. Que é assim, é onde a igreja se assenta, todos, né, quietinhos, e fica dois microfones, um do lado das mulheres, um do lado dos homens, esperando as pessoas virem contar as obras que Deus fez de acordo com a semana que passou, com o mês, ou às vezes são coisas antigas, enfim. Então, ali é uma hora agora que eu saí da CCB, que eu vou numa igreja bíblica, que eu estou avançando no evangelho, eu percebo o quanto danoso esse horário da testemunhança é. Por quê? Porque ali na hora da testemunhança é como se todos os CCBs dissessem assim, vai Deus, mostra aí o que você andou fazendo na vida da igreja. Porque o que acontece? A testemunhança é a afirmação de que a tal palavra que é profetada está se cumprindo, entendeu? Então olha o quanto isso é grave, irmãos. Recapitulando, a palavra é pregada depois da testemunhança. Só que essa palavra, ela é para adivinhar o futuro. Ah, então a causa na justiça vai sair. Esses microfones vão testificar que eu agi na sua vida. Isso é na hora da palavra. Então, na testemunhança, é a hora que a igreja fala, eu quero ver Deus, o que Deus fez nessa semana que passou, nesse mês, o que aconteceu, os frutos, vai Deus. Então é isso. Então, pra gente que tá agora seguindo o evangelho, entendendo, né, a gente, igual eu falo, eu estou engatinhando, irmãos, faz um ano que eu saí da CCB, um ano que eu estou frequentando uma igreja bíblica, um ano que eu venho lendo as escrituras como eu nunca tinha lido antes, então assim, eu estou engatinhando, eu sou um bebê. Na presença de Deus, eu sou um bebê ainda. Mas assim, no meu pouco conhecimento que eu tenho agora, eu vejo quanto danoso isso é. Porque quem somos nós? Quem somos nós para querer que vá lá, vai Deus, deixa eu ver os frutos. Deixa eu ver o que o Senhor andou fazendo aí na vida das pessoas. Porque se é prometido na palavra, então os testemunhos têm que vir contando o que Deus tem feito. E ainda mais que na tal palavra é falado, esses microfones vão testificar o que eu fiz na sua vida. Mas assim, em nenhum momento fala de Jesus, em nenhum momento fala de evangelho, em nenhum momento fala sobre o que Jesus fez por nós. O que eles falam lá, irmãos? Eles falam assim, e agora é hora do nome de Deus ser glorificado. E não é pra contar prova. Por exemplo, eu briguei com... Eles falam assim, a hora da testemunhança é um horário que não é pra você ir lá no microfone e falar assim, eu briguei com meu filho hoje, eu briguei com meu marido. Não é pra você falar isso lá, estando com a cabeça de lá. O que eles querem é que você conte os frutos que Deus fez na sua vida. Eu tinha uma causa na justiça. Eu ia casar, não tinha dinheiro pra casar. O Senhor preparou tudo no meu casamento. Então é esse tipo de obra que eles querem. Eles querem obra assim, aquelas obras bem mirabolantes. Na verdade, os CCBs, eles gostam disso. Quanto mais obras mirabolantes, quanto mais efeito, quanto mais coisa, mais eles creem. Então, na verdade, agora é assim.
Eu abro um parênteses para você que está, na CCB, mas você já está entendendo o evangelho, você já está incomodado com as pregações. Então, assim, eu faço um parênteses o seguinte: se você for pregar o evangelho para alguém que não conhece Jesus ou ouviu falar, você vai contar o quê? Porque só para os irmãos entenderem, no meu tempo que eu estive na CCB, que foi a minha vida toda, praticamente, o que eu entendia sobre o evangelho? Eu pensava assim, eu não sei o que é evangelho direito, mas eu vou seguindo. Mas enfim, eu pensava assim, o evangelho é Deus me revelar a vida da pessoa, o problema da pessoa, eu contar pra pessoa o problema dela e ela vai crer em Jesus através de mim. Olha a minha ignorância. E daí, contar umas obras que aconteceu comigo, que Deus fez comigo, e a pessoa vai crer em Jesus. Então, olha no que era baseado a minha fé. Eu não digo só a minha, mas eu digo que 99% das pessoas que estão na CCB pensam isso. Eles não sabem o que é o evangelho. Eles não sabem o que é santificação, justificação pela fé. Eles não sabem o que é fruto do Espírito. Que isso, em igrejas bíblicas, até as crianças já sabem. Até as crianças já sabem o que é os 9 frutos do Espírito. Então aqui, eu quero deixar claro o seguinte, que eu tô falando isso porque eu fiz parte deles. Eu sei como eles pensam. Eu sei porque eu também pensava assim. Eu sei que eles querem cada vez mais obras e obras e obras, nunca, e parece que vai dando um negócio que a gente sempre quer irmãos de fora. Porque na comum você já conhece todo mundo, você já sabe que ali aconteceu tal coisa, com tal irmão aconteceu tal coisa. Então você sempre quer irmãos de fora vindo, e você também quer em outras igrejas de fora pra você ouvir obras novas. Então assim, pra quem tá na CCB, Jesus nunca é suficiente, porque Jesus, tipo assim, pra quem está na CCB, Jesus é como se fosse um ator coadjuvante, assim, que a gente não entende muito o papel dele, mas a gente sabe que ele é importante, a gente sabe que ele tá na Bíblia, mas também a Bíblia também não é importante. Então, assim, a gente mais tá interessado no Jesus que faz por nós do que no Jesus que veio ao mundo, que não pecou, que morreu por nossos pecados, que nos uniu com o Pai, sabe? Então, assim, olha o quanto é grave, irmãos. E essa semana eu escutei algo que eu fiquei chocada, que foi assim, uma dessas pessoas que saíram da CCB disse que não considera a CCB seita. Gente, me perdoem, mas se isso, uma igreja que se diz cristã, tem um nome, Congregação Cristã no Brasil, em cima lá do púlpito tá escrito, em nome do Senhor Jesus, não prega o evangelho, o que é isso então? Os irmãos me respondam aqui nos comentários. O que é isso então? O que é uma igreja que as pessoas não sabem o que é evangelho, as pessoas também não sabem pregar, o modo de convencer as pessoas é contar obras. Então, assim, quanto mais obras... Inclusive, tem uma irmã, que ela é bem conhecida na internet, que ela até já faleceu, enfim, que ela é famosa porque ela acontecia obras mirabolantes na vida dela, e ela ia... Inclusive, uma vez ela foi na minha comum, que eu participava, a igreja parou pra ouvir as obras dela. Na época, eu achei a coisa mais linda do mundo, por quê? Eu não conhecia o evangelho. Mas hoje em dia, eu teria levantado e saído e ido embora. Por quê? Porque não testifica Jesus, conta obras, conta coisas, experiências pessoais. Irmãos, experiências pessoais é entre você e Deus. Que daí, assim, não edifica a longo prazo, sabe? Claro que a gente quer ver o movimento que Deus faz. Mas assim, hoje em dia eu falo, a minha fé não está nisso. Antes estava. Quando eu era na CCB, a minha fé era nisso. Era baseado em obras, milagres. Mas eu também nunca tinha visto obra e milagre assim. Eu via pelos outros. Então, assim, minha fé era baseada no quê? Nem eu sei dizer. Então, assim, eu agradeço a Deus todos os dias por ter me tirado daquele lugar. E agora eu conheço o evangelho, eu não vivo mais ansiosa. Porque também a gente fica numa ansiedade, que a gente vê que na vida das pessoas Deus faz, né? Na verdade, a gente nem sabe se muitas das obras que eu ouvi, que a gente ouve, é verdade. Porque também é incentivado esse negócio de quanto mais obra mirabolante, melhor. Então, muita gente acaba entendendo o modo operante da CCB e acaba mentindo. Porque, pensa assim, eu tô chegando na CCB agora. Eu vejo que o povo gosta de obra, o povo gosta de coisas mirabolantes. Então, vamos dar uma inventada, uma incrementada aqui. Às vezes não é bem assim que aconteceu, mas eu vou dar uma ajudadinha pra Deus. Então, assim, irmãos, hoje em dia eu fico pensando quantas obras que essas tais obras que eu ouvi eram todas mentiras. Não que Deus não faça, Deus faz. Mas assim, será que é verdade mesmo? Porque um ambiente que não tem Jesus, não é pregado o evangelho, ali é o espírito do engano. O que você acha que essas obras mirabolantes são? Hoje em dia eu fico muito na dúvida, sabe? Irmãos, e na minha família, é uma família assim que aconteceu muitos casos de doença na família, enfermidades, enfim. E a gente sempre ouviu testemunhos de que aconteceu lá, aconteceu acolá, enfim. E a nossa família não é assim, não acontecia. Acabava que vinha profetadas erradas, dizendo que a pessoa ia se libertar, e acabava que a pessoa morria, né? Deus levava a pessoa. Então, tipo assim, e mesmo assim, a gente vendo essas profetadas erradas, isso não faz a gente querer sair da CCB, sabe? É só mesmo o Espírito Santo que abre os olhos e fala, tipo, para a cabeça da gente e fala, olha que heresia. E também, o Espírito Santo usou muito esses canais dos críticos pra nos ajudar a ver, porque é muito difícil.
Você vê que as palavras não têm sentido, você vê os testemunhos mirabolantes que acontecem na vida das outras pessoas. E que eu não sei, às vezes a pessoa mente, mas igual a minha família é uma família mais recatada, então a gente era muito assim, recluso, sabe? Então a gente não é de ficar mentindo, a gente jamais seria alguém de ir lá e mentir. Que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente não mentia, a gente ficava ali ouvindo tais profetadas. Uma vez pregaram assim, na tal palavra, né? Ai, dessa enfermidade, vocês nunca vão mais passar. A gente tava passando por uma prova muito difícil com uma pessoa da nossa família sobre enfermidade, uma enfermidade muito triste, muito difícil. E na tal palavra lá veio assim: ai, você nunca mais vai passar por esse tipo de prova. Tipo, uma garantia. Aí você tá naquela necessidade, você pega, mas é uma coisa, hoje em dia, olhando, é uma coisa genérica, pode servir pra tudo, né? Enfim. Aí passou um tempo, a gente de novo. Deus recolheu essa tia minha, passou um tempo, a gente de novo nessa situação. De novo, com uma enfermidade na família, uma situação difícil. Aí a gente falava assim: nossa, mas e a palavra? A palavra falou. Sabe? Tipo assim, ninguém dá resposta. Ninguém, tipo assim, vai passando os anos, você vai só empurrando com a barriga. Aí na cabeça de cada um, acho que ficava assim: ah, mas às vezes eu peguei errado também. Às vezes não era comigo. Então você fica naquela coisa, Deus falou, mas depois ele não cumpriu, mas depois ele. Sabe? Gente do céu, que loucura, que insano que é aquele lugar. Insano. E a hora dos testemunhos, eu falo por mim, é a hora que eu mais gostava, porque igual eu falei, eu gostava desses testemunhos, nossa, exorbitantes, dessa coisa tipo assim, ai, fui lá, aconteceu isso. Eles receber ama milagre de multiplicação, não que Deus não faça, Deus faz, mas assim, no meio do engano, ali onde o espírito do engano opera, eu não sei, irmãos, eu duvido de tudo agora. Em relação a receber, eu duvido de tudo. Não tô dizendo que lá não tem pessoas de Deus, é claro que tem, em todos os lugares tem. Só que eu digo assim, igual eu já falei pros irmãos, vou repetir de novo. Um lugar que gosta de coisas mirabolantes estimula as pessoas a mentirem. Se a pessoa já tem um desviozinho de caráter ali, a pessoa já gosta de mentir, a pessoa vai acabar mentindo pra poder ser aceito. As pessoas verem mais você, notarem você acaba aumentando, igual eu falei, aumentando as coisas, aumentando a obra. Às vezes é uma coisa, inclusive quando eu ia na CCB, muitos irmãos iam testemunhar e eles falavam assim: ah, irmãos, eu vou contar uma obra aqui, é pequenininha, mas é Deus que fez. Tipo assim, ele já dava aquela desculpinha que deveria ser pequenininha, por exemplo. Ah, achou um dinheirinho ali que tava precisando, Deus supriu a necessidade de um gás. Então assim, era pequenininho, eles mesmos fazem isso. Então, na cabeça do CCBiano, fica como? Ah, isso é uma obra pequena. O que é uma obra grande? Ah, Deus libertar de uma doença. Deus, sei lá, o carro capotar 3 vezes e a pessoa viver. Então, isso é uma obra. Sabe? É isso que eles gostam. E eu falo sem medo de errar, irmãos. Olha, eu falo sem medo de errar. Quem é da CCB, eu peço que vocês comentem aqui. Se você já foi na CCB, se você está lá ainda, mas seus olhos estão se abrindo. Quem é da CCB? Ou quem já foi? Prefere 1000 vezes ouvir um testemunho desses galácticos, como diz o Júnior, do que ouvir sobre o Evangelho, ouvir sobre a obra de Jesus. Comentem aqui embaixo. Comentem aqui se vocês preferirem, lembrando da época de CCBs de vocês, mesmo porque vocês não conheciam o Evangelho, né? Tô dizendo para quem já saiu. O que vocês preferiam? Ouvir obras galácticas de multiplicação, de milagres, ou ouvir sobre o que Jesus fez por nós? Que foi o Evangelho, que é a boa notícia, que Jesus veio para nos salvar, nos reconciliar com Deus Pai. Então, o que vocês iriam preferir? Eu falo por mim. Como eu não conhecia o Evangelho, eu preferia ouvir milagres mirabolantes. Eu queria ver o que Deus estava fazendo. Como eu falei, essa hora da testemunhança na CCB é algo gravíssimo e é antibíblico. Porque, igual eu falei, imagine, como que Deus está nisso? Imagine, gente, a igreja que eu ia tem 600 pessoas sentadas, mais ou menos. 600 pessoas lá assim, ó. Vai, Deus, vamos. Mostra aí, o que você andou fazendo na vida das pessoas? Mostra aí. Então, assim, gente, é absurdo. Hoje em dia, com o meu olhar, que graças à misericórdia do Espírito Santo tá se abrindo, eu vejo o quanto absurdo isso é. Irmãos, outra coisa que eu venho falar pros irmãos, sabe? Eu recebo muitas críticas, os irmãos não têm noção o que é mexer com esse povo da CCB fanático, idólatra. Os irmãos não têm noção. Falar mal de Jesus pra eles não ligam muito. Mas falar da CCB é mexer no vespeiro. Então, assim, eu quero deixar claro mais uma vez que eu tô falando pra alertar as pessoas. Quem já está entendendo que lá só tem engano, que lá o espírito do engano que opera, já sabe o que eu quero dizer. E é assim, uma coisa que eu tenho aprendido é que se eu ver uma obra, essa obra glorifica o nome de Deus ou não? Porque assim, a gente tem que entender uma coisa, que Satanás, ele opera também, ele tem seus demônios que operam sinais e prodígios. Então a gente tem que ficar atento a tudo, sabe? Nem tudo a gente tem que fazer, sabe? Então assim, eu vou ler pros irmãos aqui.
Eu fiz um esboço aqui pra não me perder. Eu gosto muito de ir anotando porque eu sou uma pessoa muito visual, tá? Então, assim, ó. A Bíblia mesmo fala em João 16, a Bíblia mesmo falou a João em Apocalipse, no capítulo 16, verso 13 ao 15. Então, vamos lá. Apocalipse, verso 16, do 13 ao 15. Então, vamos lá. Vou ler pros irmãos aqui. Então, vi sair da boca de dragão, da besta, e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, se dirigindo aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los à peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e que não se veja a sua vergonha. Então, assim, irmãos, o que acontece? A gente tem que entender, igual eu falei, que nem tudo é Deus que faz. É claro que nós sabemos, nós que estamos indo numa igreja bíblica, a gente entendeu só agora que, na verdade, Satanás, ele é empregado de Deus. A gente sabe que tudo que acontece é perante a vontade de Deus. Então, Satanás nada mais é do que um empregado de Deus. Ele é isso, apenas isso. Então, assim, o que acontece? A Bíblia mesmo fala, 16, igual eu li, né? Que os demônios, eles operam sinais e espíritos semelhantes a rãs. Então, eles saem pelo mundo para enganar as pessoas. Isso pode ser uma ação do diabo, obviamente, debaixo da vontade de Deus, para iludir as pessoas. Através dos sinais, Satanás puxa as pessoas para a idolatria. Idolatria seria o quê? A imagens, a templos como o da CCB, a religiões falsas, enfim. Então, o que acontece? Ele faz esses sinais, prende a pessoa naquela obra, porque a pessoa não entende o evangelho, então a pessoa fica naquilo, entendeu? O próprio Deus faz isso em 2 a Tessalonicenses. Então aqui, irmãos, em 2 a Tessalonicenses 2, no verso 10 ao 12, diz assim: E com todo engano de injustiça aos que pertencem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, que é o evangelho. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, que é o quê? O engano, para darem crédito à mentira. Então o Senhor está dizendo aqui que o Senhor entrega eles ao engano, já que o coração deles é tão duro para receber o evangelho, então Deus entrega a eles a mentira, ao engano, a fim de serem julgados todos quantos não darem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitarão-se com a injustiça. Então, assim, cada vez mais eles são entregues ao engano devido ao coração duro deles, e eles vão se afundando cada vez mais nisso. Né? Então, assim, tem duas... Então, Deus entrega a pessoa ao próprio coração e permite que elas sejam enganadas e iludidas, porque elas rejeitaram o evangelho. Deus entrega a ilusão, a mentira. Quando esses tais sinais ocorrem, a pessoa se afasta do verdadeiro evangelho e cai dos pés de uma imagem, ou igual eu falei, de uma seita. Então as pessoas ficam presas. Muitas pessoas me escrevem aqui nos comentários, pessoas que eu conheço falam: eu sei que a CCB tem alguns erros, mas eu não saio de lá porque lá Deus fez tal coisa na minha vida. Só que quem fez na sua vida? Foi Deus? Nós sabemos que agora pode ser prodígios até do outro, sabe? Então assim, se for coisas que dá glória de Deus, é claro que foi Deus. Mas será que é isso? Então as pessoas ficam presas a imagens, a igrejas, né? Falsas igrejas, são seitas. Então tudo mediante esses sinais. Então agora, irmãos, olha, igual eu falo pros irmãos, eu posso ver pessoa pulando da ponte, eu posso ver o milagre que for, eu posso, sabe, assim, isso não me abala mais, sabe? Isso não mexe comigo, assim como o evangelho fez. Ele faz na nossa vida de transformação. Porque eu acredito assim, inclusive eu vi até na época, uma pregação do Paulo Júnior com isso, eu fiquei muito pensativa. Que ele falou que, Deus fez um milagre com Lázaro, Deus ressuscitou Lázaro. Foi uma coisa estrondosa na época, né, até hoje. Mas assim, Lázaro depois de uns anos morreu. Morreu, então tipo assim, o que é melhor? O evangelho, ele é o que a gente precisa. Então não vamos nos apegar ao só o que o Senhor pode fazer por nós. Vamos nos apegar ao evangelho, sabe? Igual eu falei, a minha vida inteira eu vivi pautada nisso, eu nem sabia o que era. Se eu conhecesse alguém quantas pessoas naquela época da minha ignorância passaram por mim, às vezes precisando ouvir, né? Às vezes não, com certeza, precisando ouvir o evangelho, e eu não sabia nem pra mim como que eu ia passar pras pessoas. Agora é diferente, né? Pela misericórdia de Deus, se alguém vier pra mim, eu não tenho aquele dom de falar aquela coisa toda, enfim, né, aquela pessoa que tem as palavras, mas assim, o básico que eu sei você aceita Jesus? Jesus veio no mundo para morrer por nós, por nossos pecados. Nós estávamos, né, distante de Deus devido aos nossos pecados, às nossas transgressões. Enfim, eu vou saber pelo menos
na verdade, mostrar Jesus pra pessoa. Antes nem isso, eu ficava baseado o quê? Em obra, milagre. E uma coisa que eu quero também deixar claro, quem é da CCB não dá crédito para as obras de outras igrejas. Por exemplo, você é da CCB e alguém vai te contar uma obra que aconteceu na Assembleia. Eles não dão crédito. Primeiro que eles não consideram ninguém, né? Não consideram ninguém, eles se acham os melhores. Por mais que falem que, eles amam todo mundo, mas quem viveu lá sabe que não é assim. Grande maioria, eles só gostam de ver obras da CCB, de irmãos da CCB, de pastores que se converteram à CCB. Aí os pastores vão no microfone lá da CCB e falam assim: irmãos, eu deixei de ser pastor para ser ovelha agora. Da igreja cai no glória. Aquela coisa. Então, assim, é muito surreal, né? A gente saber que existe uma igreja por aí, uma igreja grande. Só na minha cidade tem 85 igrejas, 86 igrejas. Tem igreja da CCB, tem igreja para mais de metro, mas assim, não tem evangelho. E também uma coisa que eu venho aprendendo esse tempo é que, por mais que eu veja uma igreja como a CCB que não é bíblica, uma igreja que não prega o evangelho, eu vejo ela grande, vejo ela com bastante gente, as pessoas bem vestidas, aquela tudo, isso não quer dizer nada, irmãos. Nada, 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 nada. Sim. Não quer dizer só porque tem prosperidade é de Deus, sabe? Isso também é um pensamento limitante da CCB também. A gente pensa assim, que porque tem prosperidade é de Deus. E não é isso, sabe? Muitas vezes vale, aliás, 1000 vezes você ficar numa igreja pequenininha, onde os bancos são as cadeiras são de plástico, e tem o evangelho, 1001 vezes, do que ficar numa igreja dessa, onde a CCB é uma igreja boa de estrutura, os bancos são bons, banheiro à vontade, 6 banheiros. Na igreja que eu ia, na comum que eu ia, na CCB, era 6 banheiros de mulheres, assim, 6, né? 6 de homens, então era uma igreja muito confortável. Mas assim, não tem evangelho, então não serve, irmãos. Não serve. E nessas igrejas bíblicas a gente vê o quanto é dificultoso, sabe? A gente vê que normalmente essas igrejas bíblicas, o prédio é alugado, os banheiros são menos, né? São bem menos banheiros. As cadeiras são, igual eu falei, de plástico, né? Então, assim, mas isso, a gente, na verdade, gostava até de tirar sarro disso. Olha quanto pecado, né? A gente falava... Irmãos, eu andava por aí, eu nem reparava nas igrejas. Eu andava por aí, nem reparava nas igrejas. Porque eu falava, já tem a minha. A minha é a melhor. Eu pensava, né? A minha é melhor, uma estrutura bonita, uma igreja bonita, com jardins sempre impecáveis, tudo impecável, né? A gente não pode negar isso. Mas a gente vê que não aponta pra Jesus em nada. Nada. CCB não aponta pra Jesus em nada. Então... eu vou já encaminhando pro final desse vídeo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários as obras que vocês ouviram na CCB, o que vocês têm a dizer. Pode deixar aqui, eu gosto da interação de vocês, tá bom? Vou procurar trazer mais vídeos, tá bom? Eu quero que todos fiquem com Deus. Eu não quero que vocês fiquem, vocês que são raivosos da CCB, vejam o vídeo inteiro. Não vai já saindo falando por aí. E sejam respeitosos nos comentários. Porque quem não for respeitoso, eu vou bloquear do canal, tá bom? Eu quero que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo.